É muito difícil a gente dar algumas notícias, mas para quem é jornalista, trazer essa notícia que o Matheus Leitão já adiantou aqui para a gente, que é a morte do fotógrafo Sebastião Salgado, é particularmente difícil, porque se trata de um dos maiores fotógrafos do mundo e não só jornalistas, né, mas a gente acaba tendo um carinho especial porque Sebastião Salgado saiu das redações para ganhar o mundo e, ao fazê-lo, acabou enchendo a nossa retina de imagens que são muito significativas a respeito da vida das pessoas em todo o planeta Terra. Sebastião Salgado esteve nos principais rincões do globo, trazendo as imagens de gente muito diversa, de gente muito diferente. E alguma coisa ele sempre revelava com as suas imagens, né, que eram sempre muito marcantes. Sebastião Salgado não utilizava teleobjetiva, ele gostava de chegar perto das pessoas para fazer fotografias, né, e retratos que sempre foram muito marcantes. Em determinado momento, ele se interessou particularmente pela ecologia e não só passou a fotografar a natureza, né, sempre em preto e branco, que era uma coisa muito interessante, porque as fotos de Sebastião Salgado, elas eram coloridas sem ser, mesmo sendo em preto e branco, porque com todas aqueles nuances de contrastes que ele era capaz de dar, a gente acabava enxergando cores ali também, e conduziu um processo muito importante de recuperação de uma área que pertenceu à família da esposa dele, ali nas margens do Rio Doce, esse rio que, como lembrou o deputado, foi tão castigado pelo acidente de Mariana. Então fica aqui o nosso pesar pela morte de Sebastião Salgado. Matheus, você que trouxe a notícia, quer fazer alguma consideração? É difícil, né, Ferraz? Salgado, eu tive com ele em 2005, uma experiência interessante, porque eu fui justamente na fazenda lá em Aimorés, quando ele estava reflorestando, né? E eu escrevi uma reportagem longa sobre o trabalho que ele fez, né? Que essa fazenda era uma fazenda que tinha sido desmatada, né? Toda a floresta dela tinha sido desmatada para a criação de gado. E também tinha uma parte para plantações, né? Plantação de café. E ele foi transformando aquilo numa grande ilha, né? Ali em Aimorés, do meio ambiente. Algumas espécies, o muriqui, por exemplo, que é um macaco maior, macaco das Américas, ele está em extinção, né? Enfim, vive em pouquíssimas ilhas. E essa fazenda lá em Aimorés acabou sendo, vamos dizer assim, conseguiu fazer uma ligação entre florestas, né? Essa floresta que ele construiu dentro da própria fazenda, transformou numa ligação num espaço maior, né, com outras partes da floresta, para que esses muriquis pudessem, né, ter um espaço maior de sobrevivência. E ele é isso, é o maior fotógrafo da história do Brasil, né, talvez do mundo, e acho que você falou muito bem, assim, né, fica um sentimento de perda muito grande para todos nós. Marcela, Benedito, alguma consideração? Alguma homenagem? Eu queria dizer que o Sebastião Salgado, eu não vou dizer que ele morre desgostoso, porque ele fez muito pela vida dele, mas ele morre no momento em que a pauta do mundo, vamos dizer assim, caminha na direção contrária a tudo, a tudo pelo qual ele lutou, né? Então, assim, refugiados, por exemplo, foi uma questão que ele tratou bastante sobre êxodos humanos e tal. Hoje em dia a gente vive crise migratória em todo lugar, né? Essa questão da devastação ambiental, da Amazônia, dos povos indígenas também, a gente tem vários problemas, né? Essa questão do meio ambiente, agora que falou, a questão da terra, né, dos conflitos pela terra, da justiça agrária, né, que também é uma coisa que não está equacionada. Então, assim, a ascensão da extrema-direita no mundo, né, tipo assim, muitas políticas implementadas pelo mundo que são contrárias a tudo aquilo que ele registrou pelas suas lentes, nos quais ele se envolveu. Então, assim, eu não digo que ele morreu contrariado, assim, né, num mundo hostil, aquilo que ele sempre defendeu, né, porque ele fez a parte dele enquanto ele estava aqui. Mas, de fato, o planeta não presta uma grande homenagem a Sebastião Salgado no dia da sua despedida. Marcela. Pois é, né? A gente está aqui discutindo exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão ambiental, esse projeto que foi aprovado no Senado do licenciamento, né? De flexibilizar o licenciamento, de regras que vão aí agredir
substancialmente o meio ambiente, caso seja aprovado de fato esse projeto, e vem a morte dele nesse momento dessa discussão, né? Só essa curiosidade diante de uma história que foi uma história baseada nessa luta, nessa questão ambiental. E a gente vê também políticas, né? Até o Zé estava falando do crescimento da extrema-direita. Trump, por exemplo, saindo do Acordo de Paris, né? Então, assim, a maior potência do país negando mesmo a questão climática, a questão da crise ambiental. Acho que é esse o registro aí. Mas, enfim, ele cumpriu a história dele, né? Por muito tempo. Muito bem cumprida, aliás. Bom, vamos em frente? Vamos